Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com Henry Tillman, fundador da Asia Investment Research Global e fundador da Ayana Research nos Emirados Árabes Unidos. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Sempre é bom estar com você, Glenn. Da última vez que conversamos, foi sobre os reatores nucleares movidos a tório da China, que discutimos que revolucionariam a energia nuclear com energia ilimitada, barata e limpa. Vou adicionar um link para essa conversa na descrição. É realmente um desenvolvimento fascinante, mas hoje quero discutir com você alguns avanços de curto prazo, como as usinas nucleares flutuantes e as usinas nucleares de pequenos reatores modulares, que também estão mudando o cenário energético. Vamos começar pelas usinas nucleares flutuantes, já que novos acordos estão sendo anunciados nesses mercados emergentes. Achei que um bom ponto de partida seria talvez se você pudesse descrever o que são essas usinas nucleares flutuantes. Imagino que o objetivo de tê-las, sua segurança, como operam e também onde estão sendo realmente instaladas sejam pontos importantes para abordarmos. Mais uma vez, obrigado por me receber. Começamos este ponto de onde terminamos o último, que é o fato de que a primeira usina nuclear flutuante foi criada pelos Estados Unidos, pela Marinha dos Estados Unidos, e funcionou nas décadas de 60 e 70, mas depois foi descomissionada. Então, assim como aconteceu com o tório, em que os Estados Unidos lideraram o mundo nas décadas de 60 e 70 e depois pararam, os Estados também lideraram em usinas nucleares flutuantes nos anos 70 e pararam naquele ponto, em 1976. Depois disso, esperamos muito tempo, até 2020, quando a Rússia lança sua primeira usina nuclear flutuante, ou FPP, que fica na costa nordeste da Rússia. É uma barcaça flutuante que, com cerca de 140 metros por 30 metros e 10 metros de altura, ela produz 70 megawatts de energia. Nesse caso, abastece uma pequena vila, ou partes de uma pequena vila, mas pode fornecer energia para apenas cerca de 4.000 pessoas. Mas poderia ser muito maior, especialmente em áreas onde é difícil conseguir uma conexão com a rede elétrica. Então, isso pode ser usado para uma cidade ou para um local remoto. Esse é o conceito por trás disso. Isso foi em 2020. Desde então, como você provavelmente sabe, o mundo está realmente desesperado por novas fontes de energia. E grande parte dessa escassez de energia está na África. Por isso, a Rússia tem avançado rapidamente na produção desses pequenos reatores nucleares modulares. Para muitos países africanos, houve uma matéria no The Independent, em meados de maio, falando sobre 20 países diferentes. Não vou entrar nesse detalhe, mas qualquer um pode acessar o The Independent para esse estudo. Acho que é do dia 13 de maio. Mas o que eu quero destacar é que, na semana passada, publicamos sobre como isso está acontecendo, não só na Rússia e na África do Sul, mas também no Sudeste Asiático. Então, no segundo trimestre, vimos a Rosatom firmar contratos com a Malá para energia nuclear flutuante. Isso são 100 megawatts. O da Rússia tinha 70 megawatts. Também existem projetos com a Indonésia e Myanmar. Então isso também é uma questão em desenvolvimento. Vou falar sobre outros países um pouco mais adiante nesta discussão. Eles também assinaram acordos para usinas nucleares flutuantes e um SMR de tório, e estão minerando tório no Brasil no último mês, o que é significativo. Acho que indo um passo além, eles também fecharam um acordo com a Índia para construir um SMR usando tório. Então há uma ponte, estão fazendo uma transição para o tório, mas ainda não chegaram lá. Esses são passos no caminho para entrar no tório. Mas novamente, o conceito é energia nuclear segura offshore. Do ponto de vista energético, se houver algum problema, ele ocorre offshore, não em terra, e pode ser movido facilmente. Na verdade, esses são fabricados na Rússia e entregues ao país. Portanto, se eles controlarem a parte da fabricação e a levarem, ela irá para o país. Pode ser usada de qualquer forma que o país desejar, para um projeto
para uma parte do país ou para uma cidade dentro do país. Esse é o primeiro passo. Ouvi concorrentes chamarem isso de fruta madura para desenvolver, por assim dizer, a capacidade de energia nuclear, capacidade energética em todo o espectro. Novamente, nós aconselhamos em todo o espectro. Então este é um dos elementos desse portfólio energético que você deve considerar. E não se trata apenas da Rússia e da China. Há também muitos outros países envolvidos nas FNPPs. Esse é o primeiro passo, por assim dizer. Mas, novamente, quero ressaltar que não se trata apenas da Rússia, como toda a imprensa está noticiando. Também envolve a ASEAN. E não é americano. Portanto, é algo muito mais amplo. E esse é, digamos, nosso primeiro ponto. Mas o que realmente chama a atenção é como a Rússia estruturou isso. É realmente uma abordagem turnkey, pronta para uso. Se você observar as decisões tomadas por alguns países da ASEAN, que analisamos, vemos que eles consideram não apenas as capacidades de desempenho e o histórico de entregas, nos quais a Rússia lidera, mas também a forma como o pacote é apresentado. A Rússia se compromete a financiar o custo inicial disso. Muito inteligente. Eles estão usando, por assim dizer, financiamento ou crédito para construir um relacionamento e depois incluem isso como parte de um pacote. Outra parte desse pacote pode ser o interesse em obter direitos para minerar e enriquecer seu urânio. Também pode significar algo mais amplo, como centros de dados. Pode ser ainda mais abrangente, envolvendo a construção de instalações maiores. Sim, no caso do Vietnã, por exemplo, trata-se da construção de usinas de energia de grande porte. Então, é uma estratégia de marketing muito inteligente. E, sinceramente, não é diferente de um grande banco como o JP Morgan ou o Goldman, que constrói um relacionamento a partir do crédito e faz um trabalho tão bom. E eu realmente li relatórios em que alguns desses departamentos disseram que analisaram as capacidades da Rosatom, capacidades de máquinas, em comparação com outros países, e ela realmente especulam. Então é um pacote, uma abordagem turnkey para esses países. Eles fornecem o financiamento, fica fora do balanço do país. Muito esperto. É realmente esperto. E eles estão se movendo o mais rápido possível, porque todo esse mercado, como vamos discutir aqui hoje, está avançando muito rapidamente. A Rússia precisa agir o mais rápido que puder. E esses mercados, África e Ásia, são exatamente os mercados sobre os quais o presidente Putin tem falado recentemente, na cúpula mais recente, dizendo que esses são os mercados em crescimento do mundo. Então eles estão totalmente alinhados com os mercados em crescimento do mundo. Uma gestão de cima para baixo, bastante inteligente. E eles estão fazendo um bom trabalho ao avançar o mais rápido possível na construção disso. Você mencionou o termo soluções turnkey com bastante frequência, e acho que esse é um dos benefícios que a Rússia possui. Não apenas como um ator de destaque no mercado de energia nuclear, mas eu usaria a palavra dominante. Para países que não têm todo o know-how e tecnologia, eles oferecem tudo, desde a construção das usinas nucleares, até o fornecimento do combustível, o gerenciamento, a disposição do combustível usado e a manutenção. Quero dizer, é bom ter um partner comercial que faz para as. Isso realmente cria uma vantagem competitiva muito poderosa. Eles também têm sido muito bons na última década em educar cada um desses países e construir infraestrutura para o ensino de energia nuclear. Porque, como você deve se lembrar da nossa última conversa, muitos países simplesmente pararam completamente com isso. Eu lido com vários países que simplesmente não têm essa capacidade. Ou países de grande nome que você conhece e que têm uma capacidade muito limitada de entender esse assunto. Então, é preciso desenvolver essa tecnologia já no nível educacional. E a Rússia vem fazendo isso em toda a África há anos. Sim, e agora eles estão levando isso para outras partes do mundo. Portanto, há uma escassez de pessoas qualificadas nesse setor, porque ele ficou fechado.
Quero dizer, como mencionei, a primeira usina nuclear totalmente operacional dos Estados Unidos foi descomissionada em 2018. Não faz tanto tempo assim. De repente, todo mundo está invertendo a situação. Acho que o ponto principal que quero destacar é que enquanto a África está tentando obter infraestrutura e energia suficiente para manter seus países funcionando, a Ásia é uma história diferente. A Ásia é uma história diferente. O Brasil é uma história diferente. São países altamente sofisticados, com economias crescendo fortemente. Esses são os países que mais crescem no mundo em termos de PIB. Eles precisam dessa energia para alimentar a IA e para alimentar esses data centers. Então é preciso considerar todos os tipos de opções diferentes. E novamente, acho que a opção mais próxima, mais fácil e de rápida implementação é a abordagem turnkey com a Rússia, certo? Como ponto de partida. Porque os SMRs, por exemplo, são uma venda mais difícil para a população. Tive a sorte de conhecer o primeiro-ministro da Malásia há alguns meses, aqui em Londres, e ele estava falando sobre como leva tempo para convencer as pessoas sobre o conceito de condensação. Isso é diferente. É geração 3, talvez geração 4, então você não vai ter os problemas que ouviu falar anteriormente. Mas isso leva anos. Além disso, leva anos para que os SMRs estejam totalmente funcionais, para construí-los e torná-los operacionais. Então, estamos falando de um atraso de 5 a 10 anos, enquanto as FNPPs são muito mais rápidas e de curto prazo. Por isso acho importante termos essa conversa, e foi por isso que entrei em contato com você e disse que deveríamos falar sobre isso, porque as pessoas precisam entender e as necessidades só aumentam. Elas não diminuem, como você pode ver em toda a imprensa que lê. Mas aqui está pelo menos uma situação em que todos ganham para os países que já estão nesse setor. E mais uma vez, descanse. Como eles conseguem avançar tão rápido, os russos? Eu sei, obviamente, que eles têm todas essas competências nucleares. Eles meio que dominaram o mercado com suas soluções prontas e sua supremacia em todas as áreas desse setor. Mas até que ponto, eu acho, o Ártico tem sido um local importante para a introdução de muitas dessas usinas nucleares flutuantes? Esse é um ponto muito bom. Meu primeiro artigo sobre navegação no Ártico foi em 2018, e eu falei sobre isso. Como você provavelmente sabe, a Rússia tem uma frota completa de quebra-gelos nucleares no Ártico há anos, certo? Na verdade, é daí que vêm as capacidades, as funções originais, o RTM. Essa capacidade nuclear está sendo transferida para as FNPPs. Mas isso remonta à Rússia das décadas de 1950 e 1960. Eles vêm desenvolvendo energia nuclear há muito mais tempo do que as pessoas realmente percebem. Então, há vários desses países de que você está falando agora, onde eles estão realmente construindo FNPPs ou no Sudeste Asiático, onde as discussões acontecem desde os anos 60 e 70. Isso só foi bloqueado por vários motivos. Agora, como eu disse, cada região é diferente, mas certamente para a ASEAN, para impulsionar esse crescimento econômico, centros de dados e energia, eles precisam avançar nisso. Então, novamente, uma solução turnkey com alguém que faz isso há 40 ou 50 anos. Sim, com um líder de mercado, você nunca terá problema em trabalhar com um líder mundial, apesar da geopolítica. Você mencionou algumas regiões geográficas, Sudeste Asiático, África, onde há uma grande demanda por energia atualmente, à medida que suas economias avançam. Mas a Ásia Central também é uma região estratégica. Na minha opinião, nenhuma outra economia na Ásia Central é tão impressionante neste momento quanto o Uzbequistão, que não só apresenta um crescimento econômico notável, mas também uma base econômica muito estável em seu desenvolvimento. Que tipo de papel isso desempenha nos mercados nucleares em expansão global?
Essa é outra excelente pergunta. Sou um grande apoiador do Uzbequistão. Conheço muito bem o embaixador e a equipe aqui no Reino Unido. Passei uma semana, na verdade passei minhas férias de verão do ano passado, no Uzbequistão e publiquei uma série de artigos sobre energia e transporte no país. Também espero ser palestrante sobre esse tema no final de novembro na Turquia. Mas sim, o Uzbequistão parece estar assumindo o papel de centro central, o polo energético, o polo nuclear, da Ásia Central. O que notei este ano é que esta é a primeira vez que a Rússia passou de usinas nucleares flutuantes offshore para pequenos reatores modulares em terra. Então, em primeiro lugar, eles passaram de dizer, vamos fazer 6 SMRs de 55 megawatts cada para construir a base energética em Tashkent, para agora expandir isso para um número menor de SMRs com 2 usinas nucleares. Então isso faz parte da história sobre construir relacionamentos. Eles vão realmente construir 2,4 gigawatts de energia nessas usinas nucleares no Uzbequistão, que novamente é o ponto central disso tudo. Mas não é só isso. Se você observar, e claro, isso fica ao longo do corredor ferroviário CKU, como você sabe, que é bastante importante para o transporte de petróleo do Irã para a China, esse corredor CKU. Então, isso não é importante apenas do ponto de vista da energia nuclear. Mas também, o Cazaquistão recentemente decidiu construir novas usinas nucleares. Uma vai para a Rússia, outra para a China, e há uma terceira em discussão que iria para algum país do Ocidente. Mas isso dá energia nuclear ao norte, se você está no Uzbequistão. E já tem havido discussões há algum tempo sobre o Quirguistão. Então aí está o CKU sendo literalmente construído como um centro nuclear central, não apenas como um centro ferroviário ou de transporte. Isso é incomum de várias maneiras, porque tem sido feito muito bem do ponto de vista da Rússia, desde os pequenos, por assim dizer, FNPPs, até os SMRs e as grandes usinas nucleares. E como eu disse, tiro o chapéu para a rapidez com que o Uzbequistão avançou. No setor nuclear, eles avançaram muito rápido, mas eu diria que fora do nuclear, eles também fizeram um ótimo trabalho em energia solar e eólica, liderados pelo Golfo. Arábia Saudita, Aqua e Masdar têm sido grandes players. Trabalhamos com essas empresas, e são empresas excepcionais ajudando-os a construir energias renováveis. Sair de 0,1% para 30% em 10 anos é extraordinário. E a energia nuclear faz parte disso. Bem, nesse contexto, acho que com a mudança de todo o cenário nuclear mundial, realmente é necessário, parece que é preciso, alguma cooperação entre China e Rússia. Novamente, esse também é meu principal interesse, a cooperação econômica entre China e Rússia. Para a Rússia, é claro, isso é muito importante, já que ela busca reorientar sua economia para longe do Ocidente. E para os chineses também, em seus esforços para se integrar mais com o continente euroasiático mais amplo, a Rússia se torna um parceiro indispensável. Então essa parceria China-Rússia, que como você sabe, os russos chamam de Grande Eurásia, está realmente no centro de tudo. E também na área nuclear, parece que eles poderiam se complementar muito bem. Ou seja, a Rússia domina, em grande parte, o mercado nuclear internacional, enquanto os chineses estão surgindo com algumas tecnologias muito impressionantes. Novamente, como discutimos da última vez, as usinas de tório, onde acredito que agora eles poderiam desenvolver, algumas dessas usinas, oferecem 60 mil anos de energia. Energia barata, muito barata, mas também limpa. Então, não haveria esse resíduo nuclear. Como você vê essa parceria entre China e Rússia se desenvolvendo, possivelmente também no mercado nuclear? Ela começou oficialmente a operar em 2016. Houve todo tipo de discussão nos últimos anos sobre quantas usinas nucleares flutuantes seriam construídas entre os dois países. Tudo o que aconteceu até agora é que a Rússia delegou à China a construção dos cascos de várias dessas usinas, por assim dizer,
para fins russos. Embora existam várias discussões sobre o que a Rússia poderia fazer na construção de usinas nucleares flutuantes para a China, é importante notar que há países na Ásia e na América do Norte que estão apavorados com as usinas nucleares flutuantes russas no Mar do Sul da China. Sim, e dado o fato de que esses caras estão tão à frente dos demais concorrentes, a China tem sido lenta em agir para, digamos, pegar a tecnologia e distribuí-la pelo Mar do Sul da China. Mas sim, a parceria existe. Até agora, tem sido a China auxiliando na construção. Sim, e tenho certeza de que há mais compartilhamento no lado do tório, como mencionei antes, que a Rússia possui. A Rússia agora está ajudando a Índia com o SMR de tório. Tenho certeza de que a China tem algo a ver com isso, já que são parceiras. E mencionei antes como China e Rússia são, na verdade, as duas primeiras, cada uma com grandes usinas nucleares no Cazaquistão, lado a lado. Então, há muita colaboração entre os dois partidos, e acho que é apenas uma questão de tempo até que as FNPPs da Rússia cheguem à China ao longo da costa. Já mencionei que elas já estão indo ao longo das costas do Vietnã, Malásia, sim, Indonésia. Então, elas já estão chegando ao sul da Ásia. Acho que é só que a China ainda não apertou nenhum botão. Em um determinado momento, até alguns anos atrás, eles estavam falando em construir 20 ou 30 dessas eles mesmos no Mar do Sul da China, mas ainda não deram esse passo. Eu entendo, consigo ver o motivo. Mas sim, a colaboração, eu consideraria que isso vai continuar acontecendo. É mais do que isso, certo? Também é colaboração em ciência. Sabe, é algo mais amplo. Certamente há colaboração nuclear entre as duas partes, mas também é mais amplo em todos os tipos de ciência. Você vai notar que se olhar de perto para a área, naquela região combinada de Dalian, onde Dalian faz fronteira, por assim dizer, com a Rússia, há novas infraestruturas científicas sendo construídas ali entre as duas organizações, porque os dois países são realmente movidos pela ciência. Não por leis, política ou diplomacia, eles são movidos pela ciência. Então não é surpreendente. Eu espero mais desenvolvimentos conjuntos em ambos os países nos próximos anos. Eles confiam um no outro e se dão bem, e isso ajuda muito. Parece um pouco semelhante à soberania tecnológica que russos e chineses estão construindo na esfera digital, porque o principal objetivo parece ser ter controle nacional sobre indústrias estratégicas ou indústrias críticas dentro da Rússia. Sim, com tecnologia digital. Então, ambos têm esse ecossistema mais ou menos independente. Obviamente, os chineses estão bem à frente com tecnologias mais avançadas, mas ainda assim, os russos também buscam ter autonomia completa, ou seja, suas próprias plataformas digitais. Mas nas áreas em que faltam tecnologias, parece que eles preferem joint ventures com os chineses, mas então fazem divisões de 51-49 para ainda manter o controle nacional, usando a China como seu parceiro ideal ou privilegiado. Isso representa uma mudança em relação, claro, à parceria histórica com o Ocidente, porque normalmente, quando os russos tinham alguns projetos tecnológicos, ou quando era para desenvolver o Ártico, ou qualquer coisa relacionada a indústrias estratégicas, eles sempre tinham países ocidentais como parceiros-chave. Mas hoje em dia, quando a iniciativa da Grande Europa da Rússia foi substituída pela Grande Eurásia, vemos essa inversão em que a China parece estar sempre em primeiro lugar na lista. Acho que isso também faz sentido, dado seu salto tecnológico e sua corrida contínua para frente. Mas isso levanta a questão: onde está o Ocidente em tudo isso? Você mencionou que os russos estão dando esses grandes saltos à frente, mas também que os chineses estão numa grande pressa para desenvolver essas tecnologias para um mundo que está muito faminto por energia barata. Temos algum desenvolvimento semelhante no Ocidente? Quero dizer, existe alguma competição que o Ocidente possa oferecer contra russos e chineses?
Acho que o exemplo mais próximo que consigo pensar é na Tailândia, onde havia uma decisão pendente sobre FNPP ou SMR, mas isso envolveria, ao que parece, a Coreia e ou uma empresa dinamarquesa em relação à energia nuclear flutuante. Isso é para o curto prazo. Passei um dia na semana passada na Conferência Europeia de FNPP para Transporte Marítimo. Tenho que dizer que tiro o chapéu para Mikhail Bowie, que dirige a Core Power, e para seus esforços em tentar unir o Ocidente para dizer que precisamos fazer algo aqui. Ele dedica muito tempo e esforço nisso. Ele tem muitos parceiros no Japão, na Coreia e nos Estados Unidos para tentar viabilizar essa iniciativa. Porque no fim das contas, somos um só povo, um só planeta. Mas ele tem uma tarefa muito difícil, porque há muitas pessoas nesses painéis que não são como aqueles caras de que falamos antes, no projeto de Tório na China, que trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana durante 4 anos. Eram 400 deles. Não é isso que você vê quando assiste a esses painéis. É um processo muito mais lento. Eu preciso fazer isso, mas especialmente quando há tantos líderes do Ocidente que na verdade não acreditam nisso, certo? Dá para imaginar como é difícil convencer essas pessoas. E além disso, não há muita cobertura da imprensa. Quero dizer, fico feliz em ver que a imprensa do Reino Unido finalmente mencionou os russos. 20 países de um total de 54 países em uma análise. Mas não há análise. Imagens, basicamente. Certo? Ou seja, não estão discutindo como eles realmente estão operando usinas de urânio. Sim, minerando urânio, urânio enriquecido, enriquecimento, centros de dados, fora do país, educação. Nada disso está lá. Pelo menos estão começando a mencionar que a Rússia está realmente avançando nesses países. Então, é um começo, que é, acho, um dos motivos pelos quais você faz isso melhor do que eu, muito melhor do que eu. Se você olhar para os BRICS, um dos principais pontos dos BRICS você deveria conversar com o Pepe, se ainda não conversou, a construção de algum mecanismo para divulgar a mídia desses países, porque ela não está chegando à mídia ocidental. Então é um começo, mas ainda não chegou lá. É realmente diferente. Quero dizer, estou sempre olhando para trás. Eu amo esportes, como você provavelmente sabe, e fico olhando para diferentes figuras esportivas, para esses discursos motivacionais e para as pessoas que eles inspiram. E ouço as palavras que dizem a partir de uma perspectiva ocidental, e o que vejo na vida, há um enorme abismo entre os dois. Sem querer ser apenas gentil, acho que não há um verdadeiro motivador no Ocidente. E não há uma mensagem real. Sinto que isso é tão importante, porque pelo menos você está transmitindo mensagens para as pessoas. E o mundo está mudando muito, muito rápido. Então, coisas assim são bastante importantes para passar a mensagem. E para ser justo, as pessoas que comandam essas coisas, essas grandes empresas ocidentais ou os militares desses países, estão cientes de tudo isso. Eu evito o meio militar. Não gosto e fico longe disso. Mas, por algum motivo, leva mais tempo para que essas informações cheguem ao público, porque a imprensa simplesmente não quer lidar com isso. O conceito de dizer algo que seja razoável, inteligente ou bem planejado sobre uma estratégia de marketing, como a do JP Morgan, por exemplo, ninguém nunca vai dizer isso. Quero dizer, passei 20 anos no banco, 30 anos em grandes bancos. É uma estratégia muito inteligente. Você começa com crédito, assim como o Bolton fez, e também como a China fez na BRI. Então, sabe, o Putin é um homem muito inteligente. Mas ninguém quer ouvir isso, como você já sabe. Você sabe por quê? É só porque não é popular noticiar sobre um jogo que estamos perdendo? Ou é uma questão de narrativa? O que explica a falta de interesse? É o conhecimento tecnológico envolvido nisso? Para mim, parece que nessa corrida deveria haver mais interesse da mídia. Além disso, ficamos felizes por China e Rússia estarem fazendo esses avanços, mas seria bom para a economia internacional ter um pouco mais de equilíbrio, para não ficarmos muito para trás. O que acho que é uma segunda pergunta. O que você acha dessa diferença, afinal? Ela está aumentando entre nós?
ou está mais ou menos estável? Nossa, vamos responder isso de várias maneiras diferentes. Primeiro de tudo, novamente, com o Chatham House, você não pode falar nomes. Teve uma pessoa na semana passada incentivando os outros, dizendo: vocês deveriam fazer isso, deveriam seguir em frente, como um técnico de faculdade, universidade ou profissional faria. Eu nunca veria o Pep Guardiola dizer essas palavras, ou alguém que comanda o PSG, mas é quase como se fosse um técnico. Por favor, tentem. Parece estranho, mas é verdade. Depois tento comparar isso com o que dissemos da última vez sobre tório, com o homem que lidera o programa de tório na China, dizendo que é como um coelho que é preguiçoso ou gordo, sei lá, e de repente a tartaruga assume a liderança, certo? Então eu olho para esses dois mecanismos diferentes ao falar sobre isso. Mas existe uma diferença. Algumas pessoas estão ouvindo. Dou todo o crédito. Tanto Tony Blair quanto Ed Miliband visitaram a China e ambos ficaram impressionados com essa diferença de que você está falando. É exatamente nessa diferença. E acho que educá-los e mostrar o quanto a China está à frente realmente ajudou Miliband e o governo Starmer a avançarem nos SMRs. Então, se um Blair ou Miliband diz, isso é algo realmente positivo, quero que você entenda isso, pelo menos a mensagem é transmitida. Embora isso não esteja estampado nos jornais, isso vem de coisas das quais faço parte, coisas que ouço em particular. Sim. Então, é só que as mensagens não estão sendo divulgadas, ou eles não querem que sejam. Sabe, como dizemos no Reino Unido, perus não votam pelo Natal, certo? Acabamos de cancelar um programa X-Links que poderia ter fornecido energia verde para 9 milhões de lares neste país. Cancelamos em favor do Marrocos. Provavelmente isso vai para a Alemanha, mas cancelamos aqui. Então é isso. As pessoas simplesmente não veem a urgência e não sei quando vão ver. Mas quero continuar informando você. Aqui estão os desenvolvimentos do FNPP. Não é só a África e o Sudeste Asiático. É a América Latina com o Brasil. Agora é tório com o Brasil. Agora é tório com a Índia. Está avançando. Tudo isso está acontecendo muito, muito rápido. Você e eu conversamos pela primeira vez no início de maio. Faz só 2 meses. Olhe esses desenvolvimentos. É realmente incrível. Sim, e enquanto continuarmos informando as pessoas, mostrando o que está acontecendo e reportando de volta, pelo menos a mensagem está sendo transmitida. Talvez funcione. Então, você tem muitos assinantes. E eu tenho muitos dados, então fico feliz em compartilhar meus dados com seus assinantes. Acho que devemos continuar fazendo isso para transmitir a mensagem. E quanto mais específico eu puder ser, em termos de transações, quero dizer, estive envolvido em um daqueles países africanos por vários meses e continuei perguntando por que não estávamos tentando encontrar uma parte ocidental ali, porque era só uma questão de tempo, até eles fecharem um acordo turnkey com a Rússia. E claro, eles escolheram um turnkey com a Rússia. E por que não fariam isso? Por causa de tudo aquilo que acabamos de falar, além das habilidades linguísticas, além do treinamento em idiomas. Sim, é um programa totalmente abrangente. Bem, isso me leva à minha última pergunta, porque parece que você sabe, a verdade histórica é, bem, pelo menos desde a Revolução Industrial, a realidade é que se você tem acesso à energia barata e confiável, isso realmente é a força motriz do crescimento econômico. Quero dizer, é sobre isso que a maior parte da competição geopolítica tem girado desde então também. Mas, novamente, sei que seu foco é principalmente nos mercados e nas tecnologias em si. Mas quais são as consequências geopolíticas ou geoeconômicas desse salto gigantesco que você está vendo no campo nuclear por parte dos russos e chineses? Você pode comentar sobre isso? Eu não sou político, graças a Deus, e não gostaria de ser político. Mas acho justo dizer que quando Marco Rubio afirma que 2/3 do crescimento futuro do mundo nos próximos 10 anos será na Ásia,
Eles entendem isso. O governo dos Estados Unidos entende isso. Ele não faria essa afirmação se não tivesse lido sobre o assunto, porque ele é um cara bastante inteligente. Mas se você realmente pode agir em relação a isso, aí já é outra história. Quero dizer, você tem que olhar, eu olharia para os ceifeiros. Você observa os fluxos de capital em certas campanhas e pode perceber que talvez eles não gostem muito desse conceito, certo? Quero dizer, a longo prazo, como você bem sabe, está sendo construído um mundo inteiro lá fora, com seus próprios fluxos comerciais. Sim, com suas próprias moedas em torno disso. E então as pessoas, eu acho, percebem para onde o mundo está indo. Só que há um motivo pelo qual isso não pode sair. Então, pessoas como você e o que você faz com os convidados dos seus programas e podcasts ajudam a educar as pessoas. E eu incluiria o Pepe aí quando você tiver a oportunidade, assim como as pessoas que você traz, que realmente fazem reportagens sobre isso. É a única mensagem que você sempre consegue transmitir, porque de outra forma, não vamos receber essa informação. Meu artigo que escrevi há um ano sobre o Laos, porque veja bem, a Asian Investment Research analisa cada país e observa a diferença na transição energética nos últimos 12 meses e nos próximos 12 meses. O Laos já tem 62% de sua matriz vinda de de renováveis. E eles geram energia suficiente. Um país com 8 milhões de habitantes gera energia suficiente para abastecer 200 milhões de pessoas, economias na Ásia. Incrível. Energia verde de baixo custo, certo? Então pedi ao meu assessor de imprensa no Reino Unido para divulgar isso lá, porque obviamente já é lido na Ásia. Eles disseram, não podemos fazer isso, porque nos disseram que isso nos faz parecer mal e faz eles parecerem bem. Então, enquanto isso acontecer, precisamos de pessoas como você e outros para divulgar essas mensagens. Henry, muito obrigado pelo seu tempo. Espero tê-lo de volta aqui e também encontrá-lo novamente pessoalmente, talvez em Budapeste. Obrigado novamente. Ou então, na Turquia, em novembro. Isso também seria interessante, porque quero que eles cubram todo o renascimento de Samarcanda, que é uma das cidades mais antigas do mundo, de 500 a.C. E agora eu não diria se isso vai acontecer em 10 ou 20 anos. É o centro da Rota da Seda e, claro, do eixo norte-sul, como você provavelmente sabe. Enfim, vamos manter contato. Obrigado por isso. Obrigado. Continue com o bom trabalho. Obrigado. Thank you. Keep up the good work. Thank you.